Olá, olá, pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vou tratar aqui com vocês de um princípio do não confisco, a sua aplicabilidade. Nos meus cursos, ou nas minhas aulas, eu tenho um número muito grande de contadores que fazem parte dos meus cursos, seja nas pós-graduações ou nos cursos da Bilinha Educação. E é reiterada a pergunta da aplicabilidade do princípio do não confisco às penalidades ou apenas à espécie tributária e de que forma que eu poderia interpretar o princípio analisando a lei. Enfim, eu resolvi gravar esse vídeo que pode parecer uma coisa simples, mas o que é simples para um pode não ser para o outro e pode salvar a sua pele. Então, trataremos sobre o princípio do não confisco, sua aplicabilidade. Bom, para quem não me conhece, eu sou a professora Renata Belin, sou professora dos cursos de pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas, da PUC, da USP, do IBMEC, entre uma série de outras universidades. Palestrante, autora de artigos e livros, vários livros, né, como capítulo de livros, tenho 2 livros publicados de minha exclusiva autoria. Sou doutora em Finanças e Tributação pela UERJ, advoga há mais de 20 anos nas áreas administrativa e contenciosa tributária, e também hoje ocupo uma das cadeiras do CARF como conselheira dos contribuintes. Muito bem. Se você ainda não é inscrito no canal, vai lá, se inscreve no canal, dá aí um joinha se você gostou já desse tema, aciona o sininho. Todo dia, praticamente, eu coloco vídeos novos aqui no canal para vocês. E então, nós vamos conversar sobre a plausibilidade e a aplicabilidade do princípio do não confisco. Bom, gente, a Constituição, ela vai trazer que o princípio do não confisco, que é o nome dado pela doutrina, ele vai tratar, vou ler aqui para vocês o artigo 150, inciso 4º da Constituição Federal, que vai dizer no caput: sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado, ou seja, não pode, a União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, ou seja, as entidades federativas, inciso 4º, utilizar o tributo com efeito de confisco. Então, vamos lá, gente. Aqui, então, a gente tem tributo, está escrito na Constituição, tributo. E a gente sabe que o tributo temos o quê? 5 espécies tributárias hoje, de acordo com a doutrina majoritária: impostos, taxas, contribuições de melhoria, as contribuições especiais e, dentro delas, as contribuições de intervenção do domínio econômico, as contribuições sociais e as contribuições corporativas. E, por fim, você tem os empréstimos compulsórios. Então, a gente já sabe aqui quais são os tributos previstos no texto constitucional. A lei diz que eu não posso utilizar o tributo com fins confiscatórios. Eu não posso dizer que a alíquota do ICMS é 60% do valor da operação. Ela é o quê? 60% do valor da operação? Isso é confiscatório. Eu não posso dizer que a alíquota do IPTU é 40% do valor do imóvel. Percebe? Tributo não pode ter o fim de confiscar a minha propriedade, os meus bens. Eu não posso dizer que a alíquota do imposto de renda na pessoa jurídica vai ser, vamos botar aqui uma alíquota bem absurda, 70%. Hoje a gente tem a alíquota máxima de 8% para o ITCMD. Amanhã ou depois, pode ser que tenha uma nova resolução, que é ela quem vai tratar do máximo do ITCMD, depois de transmissão causa morte e causa doação, de competência dos estados. Pode ser que venha uma nova resolução e diga que o máximo agora é 80%. Ele é confiscatório. Então, tributos não podem ser utilizados para confiscar. Tributo deriva da lei, de uma obrigação principal, de um comportamento determinado na norma, na lei, né? No caso aqui, o princípio da legalidade, ele adverte que as materialidades tributárias, ou seja, que vai imiscuir no meu patrimônio, tem que estar prevista numa lei ordinária ou complementar. Então, dentro dessa perspectiva, se eu tenho aquela lei que cria aquela norma, eu tenho que avaliar se ela está confiscando ou não a propriedade ou os bens de determinada pessoa que venha praticar determinada hipótese. Então, mas a Constituição é muito clara que é o tributo.
E exatamente com base nessa interpretação é que muitos me perguntam, ah, peraí, é tributo que está escrito na Constituição. O tributo não pode ser confiscatório. Então, normalmente, a gente está falando de alíquota, né? Vou te dar até um exemplo que é bem controverso, mas pode ser que venha a calhar aqui. Nas alíquotas, por exemplo, do imposto predial não, do ITR, do Imposto Territorial Rural, da competência da União. A lei que trata do ITR, ela traz alíquotas seletivas e alíquotas progressivas. E pode ser que você tenha aqui uma alíquota máxima de 20%. Passa um ano, passa dois, passa três, no quinto ano, você talvez perca o quê? A sua propriedade no máximo, nos 20%. Muita gente discutia se essa norma ela era confiscatória. Na época já foi determinado que é uma alíquota que visa dar função social à sua propriedade, a você utilizar aquele bem. E se você não está utilizando aquele bem, você tem uma gleba enorme, e não dá o grau de utilização dentro da realidade, você vai pagar uma alíquota maior. É a questão da extrafiscalidade. Aqui não é um aumento de alíquota para vincular a capacidade contributiva. Aqui eu uso esse instrumento como forma de intervir no domínio econômico e fazer com que aquele que é dono da propriedade a utilize. Tanto que quanto mais você utiliza, menor a sua alíquota. Então, se você está lá com aquela gleba gigawatt e não dá função a ela, pode ser que você esteja na alíquota de 20, passa um ano, passa dois, passa três, ele se sente expropriado. Não. O raciocínio não está errado. Mas ali a função de alíquotas progressivas se dá da função social, se dá do ponto de vista da intervenção do domínio econômico, de uma categoria que é importante para o poder público ver que aquela norma está sendo o quê? Que aquela gleba está sendo produtiva, que está gerando economia, que está gerando todo um arcabouço que é bom para a pessoa e para o Brasil como um todo. Então, se você não está fazendo nada, você vai pagar uma alíquota maior, porque ali vigem alguns princípios básicos, ela não seria confiscatória. Agora, quando eu pego uma multa de 300%, porque eu não fiz uma obrigação acessória qualquer, eu tenho que apresentar a declaração do imposto de renda. Não é isso não, tá? Estou dando um exemplo. E se eu não apresentei, eu vou pagar 300% do valor do tributo que eu devo. Não dá, né? Ela confisca. Como que eu vou pagar 3 vezes um tributo devido só porque eu não apresentei? Tudo bem que eu tenho que ter uma multa porque eu não apresentei no prazo. 300% é razoável? Não é. E normalmente nas penalidades, ela está sempre vinculada ao quê? Ao princípio da proporcionalidade, que é aquela história que tem nos livros do ministro Luiz Roberto Barroso. É claro que tem outros, eu cito ele porque é ele quem analisa, né? É um dos ministros que vão analisar uma situação como essa. Então é importante a gente ler o que os ministros entendem, para na hora tentar entender a forma como você vai redigir o seu pedido, a sua peça, os seus argumentos de convencimento do magistrado. Então, você tem aqui a adequação da medida, a necessidade e a proporcionalidade daquilo no caso concreto. Não me parece, e aqui acho que a ninguém, que 300% seja razoável. Há quem diga, e aqui em São Paulo, se não me engano, já teve uma norma dessa natureza, que seria uma multa de 100% do valor da operação. Gente, eu não falei do tributo devido, eu estou falando da operação. Vamos imaginar que você tem uma operação de R$ 1 milhão, numa alíquota hipotética de 10%, R$ 100.000. Ok? Vamos imaginar que você não cumpriu uma determinada obrigação acessória que o Estado tenha te impulsionado. Não cumpri, esqueci, não fez. E aí ele vai dizer que se você não fez aquela declaração, você vai ter uma multa de 100% do valor daquela operação que você não realizou, a tal da obrigação, que é R$ 1 milhão. Então, você tem 1 milhão mais 1 milhão? Não me parece o quê? Proporcional. Ela confisca. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal ele vai analisar uma série de itens que trata do confisco ou não das multas. Aqui já tem um certo consenso, já temos algumas jurisprudências, inclusive em repercussão geral, que o máximo é 100% do tributo devido.
A menos que tenha um dolo, uma fraude, uma simulação, que já tem também jurisprudências em repercussão geral, que 150% seria razoável. E tem outras questões que o Supremo ainda não avaliou. Então, quando você tem ali 300%, 100% do valor da operação, não dá. Mas, Renata, está escrito tributo lá na Constituição. Não está escrito obrigação acessória. Obrigação acessória não é tributo, concordo. Penalidade não é tributo, concordo. Mas o Supremo elasteceu aquilo ali. As penalidades, elas também estão adequadas ao princípio do não confisco. Eu não posso atribuir multas que venham a confiscar o patrimônio do particular. No caso aqui do contribuinte ou do responsável, se a ele a lei determinar o pagamento de determinada situação com penalidades. Então, nada obstante a Constituição tratar do vocábulo tributo, não é só o tributo que eu analiso do ponto de vista do confisco. Eu também vou analisar as penalidades advindas do descumprimento do tributo propriamente dito, né? Uma multa de mora, uma multa de ofício pelo mero inadimplemento, ou mesmo uma multa porque eu não cumpri da forma como eles queriam, Estado, União e município, uma determinada obrigação acessória, que são aqueles fazeres ou não fazeres delimitados na norma, que vão ajudar, muitas das vezes, a fiscalização do cumprimento do seu dever, ou que vão ali, são obrigações a vocês imputadas em nome do bem comum. E aqui a gente tem uma série delas, como a DCTF, a ECF, a Declaração do Imposto de Renda na Pessoa Física, a DEMED, a Declaração dos Médicos, a declaração daqueles que têm imobiliárias, que tem que declarar quais são os imóveis locados, quais são os valores, quem é o locatário, quem é o locador, e por aí vai. Informações financeiras dos bancos, todas as declarações acessórias lá do direito aduaneiro. Perceba, tem tudo ali, os prazos para você declarar. Se você não fez dentro do prazo, você obviamente vai sofrer uma penalidade por causa disso. 300% do valor do tributo devido? 300% do valor da operação? Não dá. Então, também as penalidades guardam obediência ao princípio do não confisco, não é apenas o tributo, como vem dizendo a Constituição. Então, se você está diante de uma situação como essa, no seu estado, no seu município, ou mesmo analisando alguma legislação federal, como, por exemplo, mais uma aqui que eu lembrei, 50% por compensação não homologada. Eu tenho o direito de pegar um crédito e um débito e fazer uma decomp junto ao poder público, declaração de compensação. Apresentei o meu crédito, que eu acho que eu tenho, o meu débito, e o fisco ele tem um prazo de 5 anos para avaliar se aquela declaração de compensação está adequada. Ok? E se amanhã ou depois eu analisei fisco e digo, não, você não tem direito, não homologo, existe uma legislação, a 9430, que vai dizer que nas declarações não homologadas tem uma multa de 50% do valor do débito. Então, se o meu débito era de 100, eu tenho uma multa de 50. Isso é razoável? Isso limita o meu direito confiscado, o meu direito de exercer um direito que me assiste? Se o objetivo é fazer com que o contribuinte tenha mais atenção, que ele tenha mais responsabilidade nas decompes, e não saia fazendo decomp a 3x4, tudo bem, é razoável. 15%, 10%, quem sabe até 20%. 50% não é razoável, não é necessário, não é proporcional, nem tampouco adequada à medida que se quer coibir, minha opinião. Tanto que o Supremo ele vai avaliar, em breve, a constitucionalidade dessa alíquota de 50%. E, normalmente, o princípio primário que trata desse item, qual é? O princípio do não confisco e todas as regras que advêm do princípio da proporcionalidade. Adequação, necessidade e a proporcionalidade, sentido estrito, e, consequentemente, a razoabilidade. Então, era isso que eu queria conversar com vocês, mostrar para vocês que, embora a Constituição trate do vocábulo tributo, ele também é aplicável às penalidades pecuniárias, e te dei aqui alguns exemplos em que isso já vem sendo aplicado e que fica de exemplos para, dentro de uma analogia, você poder aplicar a casos similares que venham a ser colocados à sua apreciação. Então, era esse o ponto que eu queria tratar com vocês no dia de hoje. Então, se você não é inscrito no canal, vai lá, se inscreve no canal, vai lá, aciona o sininho,
praticamente todos os dias eu coloco vídeos novos com dicas, atualidades, alguma coisa que eu entendo cabível, como esse de hoje. Enfim, sempre para compartilhar no dia a dia, mostrando para vocês situações que podem ser úteis também na defesa dos seus clientes, na defesa da sua advocacia e com isso torná-la mais rentável, por que não? Não é isso? Então vamos lá. Qualquer coisa, coloca aí nos comentários a sua dúvida ou coloca no comentário se você quiser alguma sugestão de tema, que eu terei prazer em poder te atender. Muito obrigada. Então, até o próximo vídeo.